ser preparada também com muita atenção em relação à sua consistência, em relação à seleção das substâncias que farão parte da preparação do cardápio. Um outro detalhe importante na alimentação do idoso é que o idoso não sente o sabor. A maioria deles já perdeu o olfato, perdeu o sabor. Então nós temos que procurar preparar uma alimentação que o motive ao consumo, porque ele já diminuiu muito o volume da porção alimentar que ele deve ingerir. Para que a gente possa estimulá-lo, a gente pode guarnecer essa preparação com uma carne, um purê de batatas, um legume, também ser guarnecido com algumas ervas. Mesmo que ele não sinta o sabor, ele sabe que aquela erva está ali. E ele pode até se sentir influenciado e motivado a consumir mais. Então ele vai ter um cardápio bem elaborado, com uma boa salada, uma salada que a gente possa incluir alimentos cozidos, sopa, o idoso gosta muito de sopa, arroz e feijão, sempre com caldo esse feijão, para favorecer a digestão, um arroz mais papa, mais cozido. Água, por exemplo, pelo peso delas e por elas não estarem em atividade, assim, né? Minha mãe faz a fisioterapia, né? Minha tia anda um pouquinho, mas elas não têm uma atividade física assim. É de 1 litro a 1 litro e 200, né? 200 ml, o total de água que elas têm que tomar, né? E ela é uma pessoa assim que ela apresenta muita preguiça para comer, ela tá sem a dentição porque a prótese dela ficou mal colocada e ela não de jeito nenhum aceitou dentista nem nada. Então o próprio geriatra dela, porque eu cuido dela com geriatra, ele falou, olha, deixa, porque ela não está mesmo com muita mastigação, uma prótese nova vai judiar, enfim, né? Então, qual é a alimentação dela? A alimentação dela é pastosa e líquida, tá? Porque ela, além de estar com essa dificuldade, não de deglutir, mas de mastigar, para minha mãe foi um pouco difícil, porque ela era uma pessoa que sempre foi habituada a comer, mas eu tive que impor, né, e procuro fazer da maneira mais saborosa. Aí para minha mãe, como ela tem o prazer de comer e ela tem a mastigação e tudo mais, vamos dizer assim, ela toma a sopa e depois eu até dou alguma coisa dependendo do que eu tenha no dia, né? Se eu tenho meu negócio de pimento recheado, coisa, mas não aquelas coisas gordurosas que ela gostava muito de comer. Então eu dou assim, coisa que seja gostosa, que fuja um pouco, lógico, da sopa e varia um pouquinho, né? Mas depois que ela tomar a sopa, porque a sopa que é o alimento nutritivo para ela. Aí depois eu dou um complemento. A maioria dos idosos já vem com uma deficiência grande ao longo da sua vida, né? Muitos fumaram, eles perderam muitas vitaminas, principalmente a vitamina C. Então é um momento da gente aproveitar e suplementar através de uma alimentação natural fontes de alimentos ricos nessa vitamina também, que favorece a cicatrização, o idoso tem um tecido mais fino. Qualquer contato que ele bate o braço, a perna, aquilo sangra, aquilo vira uma ferida. E para isso ele precisa de uma dieta rica em proteínas e vitaminas, minerais, uma dieta completa em nutrientes energéticos como carboidrato, gordura, proteína, as vitaminas e os minerais. É uma dieta simples, pouco elaborada, né, não sofisticada e que atenda sempre o respeito ao hábito alimentar desse idoso. E a quantidade, né, que ele também consuma com garantia, com segurança. Ele não pode ficar desprovido de uma refeição, ele tem que fazer no mínimo 4 refeições. E na seleção dos alimentos, além de escolher alimentos de fácil digestibilidade, que ele consiga realizar
realizar o processo da mastigação para ele poder ingerir, né, e esse alimento passar pelo processo da nutrição. O processo é mais lento, ele tem um volume de consumo diminuído, muitos deles moram sozinhos, eles não têm motivação para querer preparar, consumir, fica só, ele sente solidão, sente saudades, muitos têm outras patologias, né, que levam eles a lembrarem do passado e acabam tendo um volume deficiente de consumo, não consumindo todas as refeições no dia. Se ele tiver uma dislipidemia, um problema que é relacionado ao colesterol, se ele tiver uma osteoporose, né, nós temos que identificar qual é o diagnóstico para tratar, oferecer uma alimentação de acordo com o problema que o órgão está apresentando, para dar para esse idoso qualidade de vida, que é o que ele necessita, para ele chegar à longevidade feliz. Sim, principalmente porque agora, né, a idade, você vê muitas pessoas com 90, 100 anos, coisa que há anos atrás isso não ocorria, né? Então a tendência é o quê? Que tenhamos muitas pessoas idosas. Então isso seria uma coisa assim até de saúde pública, né? A gente sabe que no nosso país isso é uma coisa assim que ninguém está muito preocupado com isso, mas seria muito importante, assim como os cuidados, né, que tem que se ter com criança, claro, com o ser humano em geral. Mas como nós estamos com essa demanda muito grande, né, de pessoas idosas, tem sim. E não há nenhum mistério, né? São orientações que podem ser feitas nas escolas, tem que ser implementado, porque tem muita gente idosa, né, morando com pessoas, com filhos, com netos, ou o que quer que seja. E então é muito importante, sim, terem noção daquilo que é importante para o idoso, né? O tomar água, sabe? Outra coisa que é importante, né? Foge um pouco do assunto assim, mas também nem tanto. São essas creches, né? Para o idoso, que nem tem para as crianças, tem também para os idosos, porque eles ficam lá o dia inteiro e eles interagem e tem a alimentação especializada, né? O ideal é que esses centros de convivência, obviamente, sejam gratuitos. Bom, as dificuldades foi mais a questão de variedade do cardápio, né? Porque eu estou trabalhando com uma geração totalmente diferente da minha, né? Eu tenho 25 anos e tenho idosa aqui de 97. Então, o histórico alimentar dos idosos são bem diferente dos atuais agora. Eles preferem comidas mais simples, mais carne cozida, essas coisas que na nossa geração normalmente está se extinguindo, né? Nós tentamos trazer isso para hoje, para os dias de hoje, voltando mais para a alimentação mais simples, né? Polenta, que eles gostam muito, carne cozida. Então, assim, dessa maneira que a gente tenta trazer. Fazemos bolo também, que eles gostam muito, no cafezinho da tarde. Mas tentamos adequar a questão, porque muitos idosos têm diabetes, então nós tentamos adequar esse cardápio para tanto ajudar eles, né, na questão da alimentação, do prazer deles em comer, mas também pensando na parte nutricional. Arroz, feijão, batata, carne, peixe. Eu como mais peixe que carne, sabe? Não gosto muito de carne. E o que mais? Como bastante fruta. Tomo iogurte 40. O que mais? Sustagem, um arroz, um feijão, né? Uma mistura, uma salada. Salada até que eu não estou podendo comer. Porque salada crua eu não posso comer, sabe? Por enquanto. Mas é isso, café, leite, pão. É normal. Eu acho que é normal.
Nós fazemos, quando o idoso entra, é feita uma avaliação, juntamente com os estagiários que são da faculdade. Nós fazemos toda uma triagem, perguntamos as preferências, nós pesamos, fazemos altura e IMC, fazendo todos os questionários de histórico familiar, de alguma patologia que tenha. Fazemos esse acompanhamento semestral. Imagina, tinha tanta coisa gostosa dentro de comer, que minha avó fazia. Muita coisa boa, sabe? Era pamonha, era que mais, bolo de fubá que minha avó fazia. Muita coisa boa que ela fazia, sabe? Fazia pra gente, porque a minha mãe trabalhava. Então a minha avó sempre estava com a gente, né? Ia fazer, então ela vinha pra fazer. Muita coisa boa. Eles trazem toda a bagagem de experiência de vida. Eles passaram pela universidade, eles são PH na universidade da vida. Então, eles cursaram essa escola, eles têm muita vivência e essa prática que passa para o jovem, ela é muito rica, né? A cada dia que você senta do lado de um, existe uma história, um aprendizado, algo que hoje em dia o diálogo se perdeu muito nas famílias. Então, quando você vem por um lugar desse, você acha até estranho, porque é um lugar onde eles têm muita história para contar, muito a ensinar. Mas era muito bom. A gente era feliz e não sabia. Porque muita coisa boa tinha. Muito coisa. Eu nem vou falar porque é muita coisa boa, sabe? Ainda tem, mas antigamente era muito bom. Quando a gente era criança, os irmãos todos juntos, né? Pai, mãe, avó, avô. Era uma família muito boa, que se dava muito bem. Sempre tentando ajudar o outro, sabe? Então é difícil, né? Se eu for numerar, tem muita coisa.